Pronto. Olá, todo mundo, boa tarde. Meu nome é Carlos Gabriel Pegoraro, eu estou aqui com o Célio. Nós dois somos curadores de cinema do Centro Cultural São Paulo e hoje a gente vai ter uma conversa com o João Paulo Miranda Maria e a Marina Butolo, falar um pouquinho sobre o coletivo do Quino Olho e algumas produções que surgiram desse coletivo, inclusive o longa-metragem A Casa de Antiguidade selecionada no Festival de Cannes desse ano. Célio, você quer comentar mais alguma coisa? Acho que seria legal falar que o João Paulo, ele veio, né, João, você veio de uma carreira muito importante dentro dos curtas-metragens, então talvez as pessoas que vão assistir a gente vão estar conhecendo você agora, né? Se não vai ser tão fácil ter acesso aos seus curtas, então eu imagino que seria legal você falar um pouco sobre começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória. E um dos motivos que a gente te chamou aqui também é porque recentemente, não só esse motivo, é claro, a gente já te conhecia antes, mas um dos motivos foi que você recentemente teve o seu longa-metragem, que ainda não estreou, né? Selecionado para o Festival de Cannes 2020, que também não vai acontecer fisicamente, né? E, enfim, isso meio que projetou o seu nome para um outro hall, né? Te colocou meio que numa casta muito importante de diretores brasileiros, que eu acho legal falar, porque as pessoas saberem quem é você, enfim, até porque a gente sabe que curta-metragem ainda é uma, a gente não, as pessoas não têm muito acesso, né? É Tipo, uma os desafios produção. de você distribuir um curta-metragem e fazer com que ele seja exibido, talvez. Então, é uma produção que acaba ficando dos grupos de festivais, né? Enfim, Mas aí eu muita queria coisa. que você se apresentasse um pouco também nas suas próprias Sim. palavras, você e a Marina, e Ah, aí a gente começa a conversa. sim, e seria legal falar também que a gente vai exibir seu último curta, né, João? Aqui, depois, um pouquinho mais tarde. E aí quem E, ficar aí vai assistir, ter a oportunidade de assistir. legal, olha, agradeço aí o Célio, o Carlos aí pelo convite. Como vocês falaram, né, eu venho do interior, né, eu vim da cidade de Rio Claro. Eu, na verdade, eu nasci em Porto Feliz, mas morei toda a minha vida na cidade de Rio Claro. E lá em 2005 eu fundei um coletivo, que é o Grupo Quino Olho, que continua até hoje. E que a partir desse grupo foi aquela vontade de conseguir viabilizar, de conseguir produzir filmes, pensar cinema, né? A primeira coisa para nós, assim, para mim, era muito importante, era o pensar cinema, tanto que a gente escrevia uma revista, né, de crítica cinematográfica mensal, também lá, e agora, depois, né, a gente acabou criando pessoas que se especializaram, cada um na sua área de ação, como, por exemplo, a Marina, no departamento de arte, e a gente começou a produzir, antes a gente chamava que eram filmes ensaios, que foi tudo uma maturidade que veio do olhar, tanto meu e do resto do coletivo, porque não era também o único diretor, tem outros que dirigiram, a própria Marina também chegou a dirigir curtas dela também, então, assim, fazia uma rotatividade, nos outros curtas eu ajudava como fotógrafo também, então, assim, cada um ia ajudando o outro, tentando viabilizar da sua maneira, e eu coordenava os encontros, né, ensinando, lecionando, que também eu, né, fui professor na Unimep, que também tem um curso de cinema lá em Piracicaba, e ali fizemos nossa história, né, eu sou formado em cinema, mas aí depois eu fui fazer um mestrado na Unicamp, e aí voltei a morar em Rio Claro, e aí fazendo o coletivo, e começamos a fazer os nossos curtas, eu fiz 3 curtas, assim, que foi o primeiro que foi o Command Action, que esse primeiro curta que foi em 2015, a gente fez, e o filme mandamos ali na cara de pau para o Festival de Cannes, e aí o filme entrou na competição da Semana da Crítica, né, no Festival de Cannes, em 2015,
Depois, aí em 2000 no mesmo ano, na verdade, aí filmamos o segundo curta meu, que foi A Moça que Dançou com o Diabo. Esse daí acabou indo também para o Festival de Cannes em 2016, mas para a competição oficial, onde nós ganhamos o prêmio especial do júri lá. E aí depois eu acabei fazendo mais um curta, que foi o primeiro, assim, com apoio mesmo, profissional, com dinheiro e tal, não sei o quê, que foi o filme que a gente fez com apoio da França, do canal Arte, do CNC, mas que foi todo filmado em Rio Claro, com as pessoas do grupo, do coletivo Quino Olho, também trabalhando. E aí esse daí foi o Meninas Formicida, que é o que a gente vai mostrar, né, daqui a pouco. E esse daí eu acabei mandando para um outro festival para ver se os outros festivais também gostam, né? Porque, assim, os festivais têm essa coisa de exclusividade. Se você manda para um grande, o outro não vai mais pegar, porque não tem mais o ineditismo. E aí um festival que eu admirava muito, que era o Festival de Veneza, que é até o mais antigo, né, que existe, e acabei mandando para lá, e aí o filme foi selecionado para a competição de lá. E aí depois, é claro, aí eu fiz a residência do Festival de Cannes, que foi o Cine Fundação, que foi em Paris, e que foi em 2017, e aí terminei de escrever, digamos, o roteiro do meu longa lá, do Casa de Antiguidades, e aí chegamos a conseguir filmar no ano passado. É uma ideia que desde 2015 eu já tinha em mente, e aí o filme agora foi selecionado, né, na seleção oficial de Cannes, mas é claro, Cannes, por causa de toda a crise, né, não vai acontecer, não aconteceu, porém eles fizeram questão de dizer quais seriam os filmes que entrariam ali para a competição, como se fosse um anúncio para o cinema de amanhã, e que isso para mim eu fico até com um certo orgulho extra, porque realmente é um momento de pandemia, e eu vejo que não é um momento para ficar andando em tapete vermelho, tirando foto, para glamour, e o cinema, o filme vai existir sempre. Então a ideia é de amanhã. E por que amanhã? Para pensar como a gente vai reagir os filmes, como os filmes vão responder amanhã. Porque eu vejo que, diante da crise, acho que a gente tem uma certa oportunidade de repensar certos valores e que a gente pode amanhã fazer o que eu chamaria uma revolução. Eu acho que todos os setores, artistas e outros movimentos sociais, eu acho que é uma grande oportunidade de pegar forças e repensar no dia de amanhã qual é o mundo que nós queremos amanhã, pós-crise. Então é isso, mas aí a gente vai falar de cada assunto aí, né, em detalhes. Aí pode falar a Marina agora, então. Oi, boa tarde, pessoal. Meu nome é Marina Bútulo, eu trabalho com direção de arte, departamento de arte, e eu comecei minha carreira com o João, né, ele que me convidou para fazer parte do coletivo e para fazer o Command Action. Quando eu comecei, foi o Command, meu primeiro trabalho, eu nem sabia muito bem, eu sou formada em produção de moda, eu trabalhava com moda, então eu já tinha um pouco do esquema de direção de arte, mas para moda, né, para cenografia, para passarela, essas coisas. Daí eu entrei, eu fiz o Command, falei, não, é isso que eu quero fazer, e daí eu fui correr atrás de aprender, a cada curta foi um novo aprendizado, eu já era uma outra profissional. Nisso eu fui selecionada para o Berlinale Talents, em 2018, eu aprendi também muito. Em 2019 eu fui selecionada, convidada com bolsa para fazer o Art Department Masterclass, lá em Torino, na Itália, que foi sensacional. Lá eu tive contato era muito pouca gente, no Berlinale tinha mais alunos, né? Nesse eram 13 alunos, eu era a única da América Latina, e a gente tinha como professor, e tomava café da manhã junto, almoçava, tudo no hotel, diretores de arte tipo o Eggert, que é do Nolan, e fez milhões de filmes de Hollywood, tipo, uma realidade que para mim era muito longe. Eu via que muitos problemas que eu tinha como diretora de arte, que eu achava que era problema meu por fazer filme pequeno, sem verba, na raça, eles também têm com milhões. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Daí eu fiz também a música Dançou com o Diabo, Meninas Formicidas, participei do longa também. Daí eu com o Jorge, a gente tem uma trajetória meio
juntinho. Eu fui aprendendo muito para poder crescer. Muito bom. E é muito bom saber, né, essa questão sobre o aprender a fazer cinema muito na prática, né? Eu acho que isso é uma coisa que o coletivo consegue formar bem. Então, eu queria também que, João, você explicasse um pouco o surgimento do coletivo, até pelo nome, né, do Quino-Olho, que lembra, que é uma coisa que o Vertov falava, e lembra o grupo do Godard, o grupo de Siga Vertov. Se você tem isso, porque começou com produção de filmes de ensaios, e que isso foi um amadurecimento. E como é que foi essa mudança para chegar, por exemplo, no Command Action? E como é que foi, talvez, Marina, entrar no Command Action? Que é um filme que, à primeira vista, parece muito difícil tentar entender aquilo que é ensaiado, aquilo que é produzido por vocês, o que é mais documental. É uma feira muito viva, né, que vocês captam. Acho que, talvez, então, pensar nessa trajetória até chegar no Command Action. Queria que vocês comentassem um pouco disso. Então, né, o coletivo, né, na verdade, nasceu em 2005. Assim, foi um ano que eu comecei a tomar conta de um cineclube que estava parado lá no interior, na cidade de Rio Claro, e aí eu comecei a organizar sessões, fazer toda a curadoria, escolher os filmes, e comecei a instigar todo o público. No começo não ia quase ninguém, e era um trabalho voluntário, então eu comecei a instigar as pessoas, cutucar as pessoas para repensar cinema. E aí depois eu vi que uma maneira interessante que as pessoas começaram a gostar foi de eu criar o que eu chamo, né, de filmes ensaios. E na época eu não tinha equipamentos, então eu pegava emprestado o meu pai, que trabalhava com restaurante, eu ajudava ele, mas ele tinha, ninguém na família era artista, mas ele tinha um dos primeiros celulares que tinha uma câmera, que era, acho que era, na época era 2 megapixels de qualidade, assim, nada, e aí ele emprestava para eu levar, né, à noite nos encontros do coletivo, do cineclube, e aí eu comecei a provocar as pessoas para a gente fazer esses filmes ensaios, que eram exercícios, na maioria das vezes, de apenas um plano ou 2 planos, que a gente ficava um bom tempo discutindo sobre cinema, e começamos a fazer esses exercícios. E aí depois, conforme foi passando o tempo, as pessoas começaram a ter muito mais interesse em fazer os exercícios do que assistir aos filmes. Então eu comecei a passar menos tempo de filmes. Então eu selecionava trechos de grandes filmes importantes para aquela discussão do dia. Ou eu trazia textos, artigos, para a gente ler em conjunto e discutir. E aí, após, sei lá, metade do encontro na discussão, o resto da metade era a produção desse filme-ensaio, que contava com participação, às vezes, pessoal do curso de teatro também, então a gente aproveitava eles e fazia experimentação com atores, e esse projeto começou a ficar, assim, chamou atenção, e a gente já, né, divulgava na cidade e tudo mais, e aí os outros grupos começaram a me convidar para falar de cinema em outros lugares, dentro dos seus outros projetos, então eu comecei a ir para a periferia, para vários bairros, cheguei a dar curso dentro do... passar um exercício, fazer todo um trabalho audiovisual no Centro de Atenção Psicossocial para os usuários do CAPES, por exemplo, pessoal de terceira idade, escolas, por exemplo, públicas. Então, comecei a fazer vários outros projetos em paralelo, que iam tanto do lado social como um lado de formação, mas sempre tendo como norte esses encontros semanais, que era ali no Centro Cultural da cidade, e nessa sala de cinema, que cabia umas 80 pessoas, parecido aí com vocês, e aí, só que assim, né, um data show simples e tal, e passava, e aí lá eram as discussões, assim, mais profundas, e eu sempre falava que eram os fortes que ficavam, porque eu nunca zelei pela quantidade, mas pela qualidade, então eu ficava criando discussões, e que eu lembro que as pessoas chegavam em mim e falavam, nossa, João Paulo, eu achava que era mais um hobby, e nossa, mas tá muito sério, eu até agradeço, mas eu acho que eu vou ter que sair porque tá muito sério. Então, assim, aí foi selecionando, uma seleção natural. E a gente fazia os filmes ensaios, e eu sempre brinco que eu sou meio, que eu falo essa coisa do cinema caipira,
e eu não gosto de dar um passo em falso, eu gosto de, sei lá, né, tá firme ali com cuidado. Então, eu esperei um bom tempo para amadurecer um certo olhar, para começar a fazer produções com histórias maiores, porque eram tudo filmes feitos ali, encontros de 2, 3 horas, então a gente fazia ali na hora, no lugar que estava, porque era como desafio, né? A gente falava, olha, o encontro vai ser nesse corredor, vai ser nessa sarjeta, ó, vamos ler esse texto, olhem essas fotos, agora eu dou uma frase para vocês, como, sei lá, quase um roteiro, mas não é um roteiro, como a gente vai criar algo, como a gente vai criar algo, essa atmosfera. E sem contar uma história, mas ter uma sensação. E aí a gente foi, é claro que cada encontro era único, então era muito diferente, eram várias ferramentas, maneiras, que eu estava ao mesmo tempo ensinando, mas aprendendo também. E então isso me influenciou, e aí depois que a gente começou quando a gente ganhou um prêmio, que foi em 2009, foi aí que foi o momento da virada, que eu acho, do grupo. Antes a gente tinha, sei lá, meia dúzia, 12 pessoas que no máximo que iam ali nos encontros semanais. Só que em paralelo tinha os projetos sociais em cada escola, que aí eram dezenas de pessoas e tal, muita gente. Mas o único, esse mais adulto e tal, era de umas 12 pessoas, mais ou menos, o ano todo. Aí o que aconteceu foi em 2009, um desses filmes ensaios que eu fiz com o celular, eu cheguei a mandar num concurso que eu vi, que era da CNN internacional, procurando o melhor vídeo feito em celular no mundo todo. E aí eu mandei esse vídeo, um dos filmes, que era A Moça e a Arma, né, a Girl and a Gun, e que era repensando tanto a ideia do Chaplin, do que ele precisa para fazer um filme. O Chaplin falou que precisava apenas de um policial e uma garota, e Godard, repensando isso, disse que Hollywood precisava de uma arma, a violência, e a sexualidade, sensualidade, a mulher. Então, aí eu comecei a repensar tudo isso. E só para responder no começo que eu esqueci, realmente o meu mestrado foi sobre o Dziga Vertov, o grupo Dziga Vertov, que foi o grupo ali encabeçado por Godard e o Jean-Pierre Gorin, e junto com vários estudantes maoístas, com um viés mais político e muito, muito experimental. É a fase do Godard que parece que assim, me interessou muito, porque tem um Godard antes, que é da Nouvelle Vague, e tem um Godard depois, né, do final, já no meio dos anos 70, com vários outros filmes que era com todas um trabalho de tempo, espaço, completamente diferente como era no seu início, nesse lado mais pop da Nouvelle Vague. E aí me interessava saber quando foi esse momento de transição. E foi aí que eu vi que esse grupo de Dziga Vertov foi muito importante para essa mudança. E aí, então, eu comecei a estudar, fazer o meu mestrado sobre isso. E aí, inspirado com tudo isso, eu coloquei também o nome do grupo de Qui no Olho. Mas aí, depois do prêmio de 2009, foi que aí as pessoas começaram a vir, muita gente começava a vir nos encontros e tal, não sei o que, gente de outras cidades, gente até de São Paulo, viajava todo dia para ir lá conhecer o grupo, fazer parte. E aí a gente começou a repensar e fazer, mas continuando essa ideia dos filmes ensaios. E aí só mesmo lá em 2014, que foi um momento que eu comecei a realmente querer pensar, não, vamos fazer mais produção, vamos realmente pensar, sei lá, fazer um cronograma meio profissional de dias de filmagem e vamos pensar numa história de começo, meio e fim mesmo. Então aí foi ali que começou. Então aí em 2014 mudou assim essa ideia, tanto que aí, por necessidade minha, porque eu via que eu queria muito ver a possibilidade desses anos de maturidade, de como ia chegar num filme. E aí foi aí que a gente fez o Command Action, e assim por diante. Hoje o grupo já tem vários outros leques, tem já mais pessoas. Antes, realmente, eu coordenava, então eu assumia mais o papel de abraçar tudo, fazia quase tudo sozinho, dava as aulas, produzia e tal. Agora, hoje, nós temos pessoas que vêm, às vezes, do movimento negro, que vêm pessoas do movimento pensando na periferia, do movimento LGBT e do movimento também universitário. Então, tem várias pessoas ali que estão se juntando e que estão pensando o cinema em vários outros lugares. Então, eu acho que, tanto que o grupo hoje, de certa maneira, cresceu de outra forma e vendo como realmente o cinema pode agir dentro da sociedade, né? E para mim, é claro, com toda essa questão da carreira dos curtas, eu vi que eu tive que tomar uma carreira, não que solo, mas assumir como cineasta. Então, ou seja, e aí passei o bastão para a turma que está lá.
Mas é basicamente isso. Eu sei que eu falei bastante, mas de repente aí vocês perguntam pontualmente algo e será com o maior prazer responder. Depois eu queria saber da Foi Marina, ótimo. né? Já que ela foi uma das fortes, né, que ficou, que nem você falou. Como é que foi a entrada dela, né, no grupo e falar um pouco talvez do Command Action desses 3 filmes que acho que são os maiores do que no olho, assim, que é o Command Action, a Garota que Dançou com o Diabo e o Meninas Formicidas, né? Porque uma direção de arte que é aquilo que eu tava falando e que eu acho que é o que você nomeou de novo cinema caipira, ou que outras pessoas nomearam, que traz muito essa estética meio realista, mas ao mesmo tempo não, meio fantástica. É muito estranho, assim, eu realmente fico meio confuso saber o que foi feito ali por vocês e o que vocês chegaram lá para filmar e já estava naquela estética. Eu não sei explicar, acho que vocês podem desmistificar um pouco sobre essa questão. E é isso. Então, resumindo, eu fui parar no Kino Olho a convite do João, que eu entrei já nessa época que eles iam fazer o Command, e ele estava procurando uma diretora de arte. E a história é até meio curiosa. Eu morava no Rio de Janeiro, que eu trabalhava lá, ele estava em Barcelona, na casa do meu primo, ninguém estava em Rio Claro, e ele conversou com o meu primo, falou, preciso de uma diretora de arte. Ele falou, você precisa conhecer minha prima. E daí eu fui para o Kino Olho, eu cheguei até de maletinha, portfólio impresso, portfólio digital, um CD, tudo, para uma reunião, para discutir e tal. Daí eu vi no coletivo, assim, e ninguém nunca viu, acho, meu portfólio até hoje. E daí eu abracei a causa, adorei tudo. Daí eu fui fazer o Command, como eu disse, eu não tinha muita experiência na época. No Command foi muita coisa mexida na feira, mas tentando deixar a estética, que até a estética que o João gosta muito, e eu costumo fazer muito, que é assim, você criar, falando em arte, né, em direção de arte, em cenografia, tudo, você criar a concepção do lugar do jeito que ela já é, mas que ela fique mais, digamos, poética para quem está vendo, tipo detalhes. Por exemplo, mudar as frutas de lugares, as verduras, para que as cores criem, que eu tentei trabalhar cor quente no momento e a cor fria quando ele entra na barraquinha do robô de brinquedos lá, que lá é mais azulado, já tem outro tom, para criar uma coisa mais mágica. Então, a gente usou muito do que já tinha na feira, mas só que adaptando aquilo para a estética do filme, para se criar aquele mundo daquela feira, né? E para mim, na época, como eu disse, eu não tinha muita experiência, meu maior medo era como que eu ia comandar todos os feirantes que trabalham com isso há anos, há décadas, e eu ia explicar para eles que eu precisava mudar o tomate com alface de lugar. Tipo, eles fazem isso há 30 anos, quem sou eu para falar que tem que mudar de lugar? Daí, minha mãe é professora de artes, o João falou assim, Marina, escolhe sua equipe, escolhe seus assistentes. Falei, gente, eu preciso de alguém bom para dar ordem, para ir lá e convencer a galera. Daí eu chamei minha mãe, ela pôs ordem lá. Daí todo mundo deixava eu mudar tudo. Ela comprou peixe para ficar cortando peixe na cena. Mas tudo a gente mudava, punha a luzinha, mas de uma maneira para ficar parecido com natural, só que só mais esteticamente... Não bonito, não sei se bonito seria a palavra, né? Que eu até estava lendo um pouco sobre filosofia da estética do feio, né? O feio pode ser agradável também, mas para parecer real aquilo. Então, completando o que a Marina falou, eu vejo assim, quando eu falo a estética do cinema caipira, as pessoas vão lembrar na hora de Mazzaropi, do Jeca Tatu, achando que a gente fala sobre ambientes rurais, e não tem a ver com isso, sabe? O que tem a ver é uma coisa que eu já falava desde o coletivo lá no grupo, que eu brincava com a turma, provocando para eles fecharem as telas virtuais, o Windows deles, e abrissem a janela de casa mesmo. Vamos ver o que está acontecendo ali na esquina. O caipira, aquele ser que contempla, que fica ali na frente da sacada de casa, fica sentado ali na sarjeta, olhando, observando aquele tempo passar. E para mim era sempre interessante esse realismo, eu ser uma esponja também para
para juntar tudo aquilo. Mas é diferente de dizer que não é um cinema documentarista, um cinema que a câmera vai atrás da ação, que é uma coisa que, para mim, não interessa. Tudo é feito para a câmera. Então, mesmo que são, sei lá, uma boa parte são não atores, porque tem uma mistura ali, gente que é de teatro, no Command Action, gente que não é ator, né, como protagonista mesmo, o David é não ator, e aí, ou seja, tá tudo mesclado ali. Tem hora que a gente acha que tem um que é ator, mas não é ator. Tem hora que acha que um que é de real, na verdade, é ator. Então tá tudo misturado, e tudo foi pensado também para a posição da câmera. Então, ou seja, tudo é feito para a câmera, toda a mise-en-scène, as coisas agem para a câmera, e não o contrário, não é a câmera que segue. Mesmo se você notar os momentos de traveling, ou de um steadicam, que na verdade a gente fez, tudo você vai ver que é para a câmera. Não existe alguma coisa, interessou ali, vamos virar a câmera. Não, tudo vem para a câmera. Então isso é uma coisa importante de falar, porque ao mesmo tempo que tudo parece que é aberto, o real invade, mas tudo é muito pontual, tudo parece que marcações precisas, quase que matemático, sabe? Isso veio muito do Bresson, sabe? Que eu gosto muito. Então eu trago muita coisa do Bresson, ou os enquadramentos meio Ozu também às vezes, né? Então, para mim é interessante vir trabalhar para a câmera. Ô, João, essa é uma pergunta minha, inclusive. Por exemplo, no Command Action, toda aquela vida da feira é muito rica, assim, e você percebe um certo naturalismo, assim, você está assistindo aquilo, e eu fiquei muito na dúvida, porque eu percebi que, geralmente, quando a gente a gente assiste muito filme, né, então tem vários filmes que eu assisto, por exemplo, feito por coletivos, em espaços abertos, com muitas pessoas, e você percebe que muitas vezes a câmera está ali invadindo. A gente tem uma sequência, uma ação coordenada, mas as pessoas que estão no fundo, na verdade, elas estão participando ali do filme meio que sem saber, assim, sabe? Muitas olham para a câmera, inclusive, às vezes não, dependendo de como a câmera se esconde. Mas eu fiquei nessa dúvida. Eu fiquei assistindo Command Action, eu fiquei me perguntando, será que tudo aquilo, todo aquele fundo, tudo aquilo foi encenado, foi preparado, ou se eles simplesmente chegaram lá com a câmera e foram devagarzinho construindo as cenas. Isso era uma dúvida minha, inclusive essa questão dos não atores, dos atores, enfim, eu queria saber um pouco sobre isso. Agora você já meio que me respondeu, mas se você puder falar só um pouquinho a mais. Claro, na verdade tem vários detalhes, Célio. Na verdade, assim, realmente foi aos poucos. Porque, como eu falei, tem que ser eu, pelo menos, preciso ser essa esponja. Então, eu preciso estar na locação, e a gente ficou um bom tempo. A Marina sabe bem como, assim, eu gosto, a gente fica discutindo muito antes. Então, foram várias reuniões ali no próprio local também. Então, tanto que antes até de fazer uma ficção, a gente também fez um documentário sobre o local. E essa história começou tudo primeiro da minha esposa, que também eu conheci no coletivo, que é a Fernanda, e ela tinha aquela coisa dos avós dela que trabalhavam nessa mesma feira. Então ela queria fazer um documentário, aí a gente começou a querer fazer um documentário, começamos a perguntar para as pessoas, e a gente viu o quanto era interessante aqueles personagens. E aí depois eu levei a história de uma experiência pessoal minha, que quando eu tive que convenci todos meus primos a juntar o dinheiro que era para um fliperama, para comprar uma camiseta de basquete bem brega, que depois no final nem usei de vergonha, mas eu convenci todo mundo a juntar um dinheiro para comprar algo que não era bem o que cada um estava querendo individualmente. E aí o que aconteceu foi que ali no Command Action eu tive também, trouxe a história, mas trazendo toda já a experiência de estando ali em campo, olhando, observando. Então, ao mesmo tempo, tudo que estava ali a gente abraçou, tudo veio junto para o filme, né? Que nem todos esses não atores, coisas que as pessoas iam falar, nossa, mas aquilo é um erro, aquele figurante que vem daquele jeito. Não, eu realmente falava para o ciclano, deixa ele entrar, manda ele entrar, fala para ele vir, outro, não sei o quê. Então, ou seja, vai vindo na cena da peixaria, um momento que eu acho muito legal, aquele plano, que veio uma mulher que tinha a equipe segurando, porque eu ia liberando, falando, olha, solta dois aqui, solta não, fala ali, e aí, de repente, chegou uma hora, essa mulher estava invadindo, e eu falei, olha, libera ela, eu senti que ela ia vir, e ela veio, e ela parou, olhou o peixe,
tem gente que acha que ela vai roubar ali alguma coisa, ou seja, todo o clima que eu precisava do filme. Aquela sensação de quase querendo roubar, querendo, porque não tem um dinheiro para comprar, mas quer consumir, não sei o quê. E aí ela vem, ela para, ela olha, ela pensa e sai. Se fosse talvez um olhar comum, ia na hora repetir, falar que isso foi errado, que foi um erro. Então também é um jogo duplo. Eu acho que, diferente de outras artes que você domina, que nem a pintura, você faz o tom de cor que você quer, é a tua mão, você faz, mas o cinema você lida com o outro, né? Você abre a câmera e está lidando com o outro. Você fala muito de si, mas você precisa achar você mesmo no olhar dos outros. E aí que é uma coisa que você tem que saber fazer um jogo, de um fluxo, né? De saber também sentir o outro, né? Claro. E, ô João, e a fotografia? A sua fotografia foi sempre pelo mesmo fotógrafo? Ou você mudou? Ou você é um pouco fotógrafo? Eu sinto uma coisa muito rica na sua fotografia, em todos os seus filmes, e eu enxerguei a mesma fotografia também no trailer do seu longa, e eu me pergunto se isso é uma contribuição muito forte do seu fotógrafo, ou se é uma contribuição muito forte do seu olhar, que acaba infectando fotógrafos. Eu queria saber um pouco sobre isso. Então, né, na verdade, assim, eu também sempre fui um pouco fotógrafo, mas, na verdade, quem fazia fotografia era o Tiago Ribeiro Pereira, e que ele era professor, né, de história, e aí gostava de fotografia, e começou a se interessar no coletivo, participar. A gente, na verdade, chegou até fazer escola junto, estudamos na mesma escola durante alguns anos, lá em Rio Claro. E aí ele tinha interesse de fotografia, mas não era um fotógrafo profissional. Então, assim, juntou essa coisa do meu olhar, que eu fui pesquisando, fui atrás de equipamentos, comecei a juntar dinheiro com o professor, meu pai emprestou, comprei equipamento profissional. Então, assim, veio de um lado meu, da minha experiência, tanto técnica e olhar, e juntando com o do Tiago, que foi também o fotógrafo que assina, né? Na verdade, ele que assina a fotografia. Mas era uma construção que a gente fazia muito a dois, né? Então, ou seja, era muito junto, e como era até o equipamento meu, então eu sabia muito bem os limites e sabia onde eu queria fazer. Então, foi essa questão, né? Mas a fotografia, eu na verdade, para ser sincero, eu vejo que a cada vez nos meus curtas, eu sei que pode talvez parecer estranho dizer isso, mas cada vez a minha fotografia eu acho que vai tender a ser simplificada, a ser cada vez mais simples. É claro que eu vejo toda uma complexidade enorme, que eu imagino tanto de luz e tal, mas cada vez mais eu gosto de coisas muito simples, sabe? Eu imagino, sei lá, é quase difícil imaginar, mas eu penso assim, sei lá, que nem você vê um Pedro Costa, com todo o jeito, o primor, o rigor da luz e não sei o quê, poucos planos e tal, mise-en-scène, tudo precisa, a luz bem precisa e tal, a cor, mas ao mesmo tempo eu imagino uma fotografia como o Hong Sang-soo, por exemplo. Então, uma coisa bem simples, quase crua. Eu quero dialogar com esses dois mundos, assim. Talvez Ozu seria um encontro meu, sabe? Então, pouco, é minimalista, quase a mesma lente. Eu não gosto de ficar colocando muitas lentes, é uma só. E a luz eu gosto de trabalhar, as luzes, as cores, com o departamento de arte também. Então, para mim, que nem figurinos, adereços, tudo para mim é muito importante, como vai criar esses volumes na imagem. Então, acho que a tendência da minha fotografia é cada vez mais ser simples. Eu acho que, para mim, o que mais vai ficando cada vez mais complexo é, por exemplo, o som. O som é uma coisa que, para mim, cada vez mais eu vou criando algo complexo, sabe? Porque eu sou fissurado nessa coisa de que até o Bresson também falava, dessa coisa do cineasta é aquele que traz o invisível para o visível. Então, para mim, eu vejo que o som para mim, é uma das respostas de como eu consegui trazer coisas que a imagem não é capaz de trazer. E que se a imagem tentar trazer isso, vai trazer de tanta bandeja, tão assim, meio estereotipado, que não me interessa mais. Então eu prefiro trazer coisas que é pelo som, então a imagem e o som, cada um conversa num mundo completamente diferente. Falam sobre algo parecido,
mas cada um contribui de outras maneiras, não é tipo assim, um som ilustrando o que a gente está vendo, não é algo só, sabe, para ficar redundante, cada um vai para uma direção. Sim, claro. A gente acha muito que o som ele trabalha em prol da imagem, mas não é muito, não é assim que funciona. Gente, eu acho que agora é um momento legal, talvez, para mostrar o filme. Sim, isso que eu ia do falar. Meninas Formicidas. Daí a gente caminha para essa discussão. Ou aí seria bom que todo mundo mutasse, né? Voltamos. Bom, acho que é um filme que ele resume bem assim o que vocês estavam explicando um pouco sobre a questão da câmera, da direção de arte e principalmente essa questão dessa estética caipira que você mesmo colocou discutiu. Agora, eu queria saber também, eu gosto muito da câmera desse filme, principalmente com aquele efeito que você faz em volta. Essas questões técnicas, como é que vocês trabalham? Esse filme, eu acho que ele tem mais recursos que os demais, não tem? Do que o Command Action e o Garota que Dançou com o Diabo. Como é que foi essa mudança de vocês partirem de... Bom, é uma câmera minha, para agora nós temos os recursos para trabalhar um filme. Como é que foi essa transição? Para mim, assim, Carlos, fazia tempo já que eu queria usar mais, por exemplo, de recursos como o do traveling. Para mim era uma coisa muito interessante. Eu já tinha, já nos outros curtas, usado a questão do Steadicam, mas com uma ideia muito parecida com o traveling. Aí, então, a gente conseguiu, com esse curta, o último, a gente conseguiu ter esse recurso para justamente fazer todo um movimento. Agora, com as questões da lente, assim como a gente estava falando agora antes, né, que para mim eu comecei cada vez mais ir para uma vertente cada vez mais simples. O que significa isso? Talvez, por um lado, os profissionais vão querer pegar aquelas lentes cada vez mais assim sofisticadas e que também são raras e que são mais caras e tal. E aí eu comecei a ir para um outro lado, que são lentes, por exemplo, pro Meninas Formicida, eu cheguei a fazer junto com o Thiago vários testes que a gente fez com o que a gente chamava que era testes de pinhole, ou seja, a gente começou a pegar caps, comprei no Mercado Livre vários caps de EF, de Canon, né, e comecei a eu criar vários furos, e o Thiago também, e aí então ele fazia testes na casa dele, com a câmera dele, ele trazia, a gente combinava dias na minha casa para testar na minha câmera, então a gente começou a testar várias coisas. E também cheguei a comprar uma lente, tanto que foi essa de tipo pinhole, que eu paguei, eu lembro que não dava, quanto que dava? Uns R$60, uma coisa muito barata, e também eu comprei uma tipo tilt shift, né, mas muito simples, que não tinha até muito controle do foco, mas aí eu comprei essa, que também era muito mais barata se você pensasse naquelas lentes mais luminosas, sabe? Com abertura, né, grande e tal. A gente começou a tomar outros caminhos, assim, de começar a querer fazer como que eu consigo criar defeitos na imagem, como eu consigo conversar, criar cada vez mais simples. Na Moça que Dançou com o Diabo, a gente já começou a usar um ou outro plano, a gente já tinha o uso de lentes de pinhole, assim, mas que a gente mesmo tinha fabricado. Já na Meninas Formicidas já teve duas que eu comprei, mas usando também o kit de uma meia dúzia que a gente criou nós mesmos. Então, assim, praticamente o filme foi feito assim, na lente 50mm, bem basicona, ou ela ia para um pinhole, ou ia para esse pinhole meio tilt shift, né? Então, ou seja, eram lentes bem simples, assim, que a gente usava, e então foi esse olhar aí, né? É uma coisa que me interessou bastante, assim. Ô, João, vou fazer uma pergunta para você e para a Marina.
Você trabalha com roteiro, por exemplo, você escreve o roteiro inteiro antes, um roteiro formatado, ou você simplesmente tem algumas anotações, um roteiro meio que escrito em forma de cena, e você dá isso para sua equipe, por exemplo, você dá isso para a Marina, ou basicamente você não trabalha com roteiro, você tem as ideias e vai conversando de maneira mais solta, improvisada. Eu queria saber um pouco desse processo, porque os seus filmes, eles têm poucos diálogos, né? Ao mesmo tempo que... E eu me pergunto também se você improvisa com os atores, ou se é dado esse diálogo para eles lá, ou se você usa isso com a sua equipe, inclusive, né? Como que você dirige a sua equipe, por exemplo? Então, a gente tem, sim, um roteiro formal, né? Eu faço sempre um roteiro formal, porque ainda mais agora também com longa, né? Então, ou seja, precisa ter um roteiro formal, né? Mesmo que seja uma versão para mostrar, mas tem que ter. Então, assim, eu sempre faço uma versão do roteiro, mas sempre em paralelo eu falo que eu tenho um segundo roteiro, que algumas pessoas poderiam chamar, meio por jargão, que é a Bíblia, né, do filme. Então, para mim, às vezes eu valorizo muito mais a tal da Bíblia, né, que eu antes não chamava por esse nome, mas depois no longa me falaram, o que você faz, isso aí é a Bíblia, né? Então, ou seja, porque sempre eu tenho um roteiro formal, que é uma coisa, e tem outra coisa que é muito mais cara, importante para mim, que é esse outro roteiro, que ele tem, às vezes, textos que eu coloco como citações, para eu não perder de vista, coisas assim de citação do seu, sei lá, que eu tiro de um cineasta, ou de um historiador de arte, sei lá, coisas meio da minha cabeça, que quem olha não vai entender, e que aí também eu coloco também desenhos, fotos, referências. Então, às vezes, eu faço ali eu falo, é um plano aberto, não sei o quê, mas eu coloco a imagem de uma bota, de um detalhe de uma bota. Ou seja, pessoas com a Marina sabem que que é um plano aberto, mas a bota é o mais importante. Então, aí começa a ter coisas desse tipo. Então, eu vou montando todo esse planejamento meu, de cores, de coisas que fotógrafos que me interessam, eu coloco referências de fotógrafo. Então, eu faço toda essa referência, mas antes eu gosto muito nos curtas, como nos curtas era tudo como coletivo, de uma maneira mais tranquila, artesanal, então a gente fazia meses, assim, de discussão, então toda semana a gente se encontrava na minha casa, com os cabeças de área, e às vezes até, tipo, reunião só de arte, um dia só de arte, um dia só de fotografia, e eu ficava traduzindo esse segundo roteiro meu, porque muitas vezes as pessoas chegam, olham, bate o olho, mas não entende por que eu coloquei aquilo. E às vezes não dá uma devida importância. Então eu preciso traduzir esse outro livro que não é um roteiro. Né? E cada pessoa da sua equipe tinha uma cópia dessa Bíblia ou só você? No longa, por exemplo, foi que eu tive que fazer de uma maneira bem organizada e com bastante antecedência, e eu mandei para toda a equipe. Todo mundo tinha acesso, mas não era todo mundo que imprimia e que tinha em mão, era mais eu que tinha, porque às vezes o pessoal prefere usar mais o roteiro e tal. Então, aí tudo depende de cada gosto. Mas a questão é que, para mim, a Bíblia era muito mais importante, eu não podia perder de vista. Eu poderia até, de repente, perder um diálogo, de repente muda ou perdeu, não era o importante, mas eu tinha que não perder de vista aquele roteiro, o segundo roteiro, né? Então, e eu distribuía. No caso dos curtas, já era diferente, porque eu anotava, essa minha segundo roteiro era um caderno. Então eu escrevia, por exemplo, e eu não escrevia mais por cena, escrevia por planos, tanto que essa Bíblia mesmo é por planos. Então eu falo, tipo, eu escrevo 1, 2, às vezes até 3 páginas escritas sobre um único plano do filme. Então eu fico escrevendo, falando de tudo que concentra aquele plano, aquela imagem, aquele som, naquele espaço preciso de tempo. Então eu fico escrevendo. E aí, o que eu fazia nos curtas, eu lia para a equipe e falava para eles, olha, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito importante. Então eu tinha esse texto escrito. E como os curtas eram muito simples, no sentido de ter, sei lá, 10, 12, às vezes 15 planos, então eu levava só esse texto, que para
para mim era tudo que eu precisava para dirigir. Mas quando é o longa, aí eu já vi que foi outro desafio, que eu não ia conseguir nunca só levar um caderno de anotação. Então eu tinha o caderno de anotação, mas aí eu fiz uma tradução, digamos, um livro que é realmente tentando em uma página, 2 páginas, tentar sintetizar a ideia de cada plano do filme, né? E para você, Marina, como que era esse processo de você recebia o roteiro e depois você tinha acesso a essa Bíblia, às vezes através do próprio João, ou você tinha acesso a essa Bíblia na sua mão mesmo? E como você usava elas para criar seu trabalho, por exemplo? Opa, acho que está sem... Como o João disse, nos curtas, que eram mais artesanais... Ah, não, tava som, é que tava com delay só, relaxa. Desculpa. Como o João disse, nos curtas a gente fazia mais artesanal, né? Então a gente trabalhava, discutia já desde quando ele tinha a ideia, ele falava, eu tive uma ideia. Daí a gente já ia discutindo, já tinha uma abertura, assim, né? Ele contava as coisas, a gente ia criando. Lembra que a gente fazia grupo no Facebook fechado? Daí ia pondo vídeo, daí eu achava, tipo, a moça que dançou com o diabo, eu passei meses assistindo Fala Que Eu Te Escuto, depois passava, não sei o que, da Rosa, e ficava assistindo para entender como essas pessoas se vestiam e como elas falavam e quem eram esses personagens. E daí a gente trocava nesse grupo, que toda a equipe fazia parte, tinha as reuniões, e a gente ia criando muito junto. E o João, quando ele fala, isso daqui é muito importante, quando ele fala assim, esse negócio precisa ter no filme. Daí a gente focava, mas ele sempre deu liberdade para criar, né, João? A gente ia criando e apresentando, às vezes falava, eu quero tal coisa. Daí, tipo, eu, por ter uma experiência na área, por ter experiência na moda, apresento outro tecido, outro material. Eu acho que não vai ser assim. Mas daí ele aceita ou não. Que nem no Formicidas, ele queria o formigueiro, que o veneno líquido caísse e as formigas saíssem. Quando eu fui estudar, que eu até agradeço o pessoal da Unesp, a Manu, professora daí, que são gênios das formigas, me ensinaram tudo de formiga. Eu fui descobrir que veneno para formiga é em pó e elas não saem, elas entram. Mas a gente conseguiu o formigueiro. Mas a gente criou junto. Ele, claro, né, na parte dele de direção, de fotografia, ele sempre foi aberto, a gente sempre conversou bastante. Inclusive, os amigos, a esposa dele, o meu, eles falam, mas para, a gente tomar uma cerveja no final de semana, muda de assunto. E a gente ficava só falando João, do trabalho. Acho que vai ser minha última pergunta, a gente está batendo perto do tempo que você... Aliás, Célio, um pouco antes, só pedir para o pessoal, quem quiser perguntar algum comentário, para a gente também, depois dessa sua pergunta, acho que começar a encerrar. Claro, eu sei que provavelmente você tem uma pergunta também, mas assim, vai ser a minha última, prometo. Às vezes eu desinvesto a falar aqui. Ô, João, e você manteve a sua equipe do Que no Olho pro longa ou não? Teve algumas mudanças? Então, aí teve sim mudanças, né? Na verdade, já fazia um tempo, desde dos últimos anos que eu estava lá, na direção do Que no Olho, eu já estava nesse momento de transição, né? João Paulo, cineasta, e eu precisando de cada vez de pessoas especialistas. Eu precisava achar alguém que precisava fazer aquilo, aquela função, porque antes, como era tudo um coletivo, e como as pessoas eram livres para entrar e sair, então tinha pessoas que entravam e que queriam, às vezes, só dirigir, ou que poderiam ajudar, só, sei lá, arrumar algum assistente, alguma coisa. Mas eram poucos especialistas, pessoas que falavam, eu quero ser isso, eu quero ser o primeiro AD, né, de direção, eu quero ser foquista, eu quero ser não sei o quê. Não tinha isso. Então, era muito, todo mundo fazia um pouco, mas não sabia exatamente aonde, o que ia fazer. Então, eu sentia muita necessidade nesse momento pós. Eu acho que assim, quando teve os festivais de Cannes, tudo começou a mudar. E aí eu precisava realmente de contar com pessoas
que não mais amigos, mas pessoas que fossem especialistas em algo. E foi aí que começou a entrar no momento que eu precisava ter especialistas. E aí até eu tentando dentro do grupo de encontrar essas pessoas, tanto que a gente foi testando posições, pensando quem poderia funcionar em tal função, quem poderia funcionar em outra, né? A gente teve pessoas que entraram, que foram fazer, por exemplo, a produção, que eu achava que eram pessoas que tinham a ver com produção, mas depois pessoas que não queriam mais produção. Então, ou seja, foi assim, testando, no acerto, daquela coisa de teste e erro. E aí aconteceu que no longa, né, a gente via que, como que no olho, a gente não tinha capacidade de conseguir o dinheiro, porque, como eu falei, a gente fazia até rifa e não conseguia dinheiro. Então, eu tive que levar o projeto para uma produtora mesmo. Foi aí que a produtora Bossa Nova, né, que em São Paulo, que quis abraçar o projeto e ser a produtora majoritária mesmo. Então, ou seja, junto com a produtora francesa. E aí, é claro, quando entra um parceiro também grande, é claro que, por questão de confiança, não vai colocar qualquer pessoa, talvez, no sentido, para fazer uma ou outra função. Então, aí aconteceu, aí que foi uma situação, um dilema, porque eu comecei a indicar pessoas que até eram do que no olho, mas, infelizmente, a Bossa Nova foi vendo que as pessoas não tinham aquela função, não sabiam como fazer, e aí, infelizmente, ficou uma coisa assim, participou, na verdade, 3 pessoas do que no olho, né, que foi o Léo, que fez o som, que já fazia todos os sons dos curtas, e já fazia tempo que estava especialista no som, então esse foi o mais fácil de entrar, né, nessa questão mesmo. Depois a Isadora, que eu tinha pensado para ela fazer uma função, mas vimos que não encaixava, mas aí ela também está enveredando para o som, então ela veio junto com a equipe do som, com o Léo, e depois a Marina, que tinha feito a direção de arte dos outros curtas, mas a gente viu que no longa ela não tinha também uma experiência para assumir a direção de arte. Então ela virou assistente de arte no longa, que a gente teve a Isabelle, que foi incrível e tal, e que realmente eu tive que contar com profissionais. E isso foi uma coisa também incrível, foi uma coisa super positiva, porque eu via que eu precisava contar também com profissionais. Por exemplo, o fotógrafo, eu tive a oportunidade, trabalhei, né, há anos também com o Tiago, que fez fotografia, mas que era professor de história, mas a gente foi sentindo aos poucos, e as pessoas naturalmente foram vendo que, de fato, era um momento que eu precisava, e também que os produtores queriam confiar em pessoas que tinham certa experiência. E aí o segundo desafio foi encontrar profissionais que iriam entrar no projeto de cabeça aberta, que o meu maior medo era isso, de entrar pessoas com aquela formação já de muitos anos e querer pensar fotografia ou pensar tal coisa muito fechado. Eu queria pessoas que pensassem mais aberto. Isso foi a principal coisa que eu tive que tomar junto com a produtora. Mas então foi aí a situação. Teve pessoas do que no olho que participou, por essas 3 pessoas, mas infelizmente não foi tantas pessoas como eu gostaria de ter trazido, né? Ô João, e rapidíssimo. E você sentiu que essa especialização da sua equipe atrapalhou um pouco na sua direção? No sentido de liberdade, de expressão, Acho que até limite da criatividade, né? Enfim, que foi, Carlos? Não, para completar o que você está falando, sério, rapidinho, também entender, porque vocês pareciam ter uma conectividade muito grande com seus encontros, né, com a sua equipe. Também pensar sobre essa intimidade, a diferença que fez, principalmente quando você vai falar de uma região que esses profissionais às vezes não vai conhecer, que foi filmado em Rio Claro. E eles intimidam também, né? É uma outra dinâmica, né? O trabalho especializado, às vezes, ele intimida um pouco a gente, como diretor. Então, eu vejo assim, foi de 2 formas, né? Como vocês sabem, eu falei, né? Fundei o grupo em 2005 e foram, né, muitos anos. E que, assim, com certeza, pessoas que passaram, até pessoas que entraram no começo, seriam pessoas que eu gostaria muito de ter chamado, ou que estariam nesse momento junto ao longa. Pessoas que às vezes nem foram as pessoas que estavam de 2009 em diante. Mas a questão é que, assim, como posso dizer, cada um vai indo para caminhos diferentes. E eu via que, por exemplo, depois de Cannes, assim, muita gente queria mais também ser diretor,
do que assumir uma assistência. E eu acho que era um momento que eu vi que era duas coisas diferentes. O que era o João Paulo, como diretor cineasta, e o que era o Quino Olho, né, o grupo. Então eu via que, assim, precisava o grupo poder ter a liberdade de fazer mais coisas, não se concentrar, imaginar só o João Paulo como centro, porque eu estava chamando muita atenção com os festivais, e eu precisava de pessoas muito especializadas, porque é isso que eu estava. Aí quando chegava numa reunião e eu apresentava, olha, tem esse camarada meu, que é incrível, meu amigo, que sempre estava comigo me escutando, ouvindo minha Bíblia, que sabe meus gostos de cinema. Só que aí quando essa pessoa ia conversar com o produtor, ia falar como ele ia fazer tal função dele, como ele ia organizar, a pessoa via, o produtor, que aquele camarada, aquela pessoa, infelizmente não sabia como fazer. Porque antes, uma coisa que eu acho que, assim, eu vejo que até quando você falou de liberdade, falar a verdade, eu tive maior liberdade no momento do longa. Porque no longa, eu só pensava na minha direção. Antes, eu ajudava todo mundo. Eu ajudava, o cara que ia montar o som, como era equipamentos meus, deixa eu ajudar a montar. Quem que era o cara da fotografia, deixa eu montar a câmera, deixa eu ajudar. Ah, não, pega o equipamento que está em tal lugar, que está não sei o quê. Então, assim, era muitas coisas também nas costas. E eu vi que eu não imaginava isso. Foi uma surpresa para mim. Eu tive a mesma surpresa que nem a reação do Célio. Porque foi uma surpresa, porque assim, eu achava com medo, falava, nossa, o pessoal vai me travar, vai liberar. Aí quando eu comecei a ver que o pessoal estava a meu serviço e começou a pensar, não, eu sou especialista disso, João, você falou isso, eu já sei como chegar nisso que você está falando, tecnicamente na minha função. E aí, quando eu tentava dentro do coletivo, às vezes tinha esse impasse. Não porque a pessoa, sei lá, não estava com uma vontade, não é longe disso, mas eram que às vezes tinham uma expertise técnica, que mesmo eu sendo professor, eu não sabia tudo que um AD vai fazer, tudo que um foquista tem que fazer, tudo que um fulano na produção tem que fazer. Então, ou seja, eu via que a gente tinha um coletivo de pessoas que tinham gostos em comum, porém a questão profissional começou a pegar. Eu precisava de pessoas especializadas mesmo em cada função. Eu acho que talvez todos os coletivos, em algum momento, devem passar nessa situação. Isso, claro. Eu acho que... Mas o legal que eu vejo é assim, que eu estou trazendo essa experiência para o coletivo. Ou seja, conversando, a gente bateu o papo, mesmo que com essa correria poucas vezes, mas com certeza quando eu lançar o filme, com certeza passar lá em Rio Claro, a gente bater papos e tal, não sei o quê, conversar, e de certa forma eu também penso também em fazer elos e ajudar toda essa coisa da produção do interior, como eu conseguia ajudar eles a produzir outras coisas cada vez maiores, independente de eu estar ou não no projeto. Mas aí eu vejo que, assim, quando você... Uma coisa é quando você estava só como apaixonado, cinéfilo, estudando cinema, falando de cinema. Outra coisa é quando você entra num sistema pós-festival. E aí você é cobrado para escrever o novo roteiro, você é cobrado para fazer o novo filme. E eu via que eu precisava também tirar um peso e eu precisava que as pessoas me ajudassem nesse sentido, né? Pessoas assim pontuais, especializadas, né? E para você, Marina, como é que foi essa experiência aí de pegar um projeto de longa? Como o João disse, eu nunca tinha trabalhado com longa. Para mim foi um grandíssimo aprendizado. Eu aprendi muito, coisas tipo, tem que fazer planta baixa, tem que entregar, sabe? Coisas que a gente não fazia aqui, porque a gente tinha um processo, como a gente estava falando antes, artesanal. A gente conversava, criava, o João falava, nossa, vamos fazer isso, nossa, vamos, como a gente faz? E daí foram vindo também as especializações. Quando a gente filmou o longa, que foi ano passado, eu já tinha também passado por um processo pessoal de aprendizagem, de formações muito diferentes, já não era a mesma do Comand, digamos assim, né? Estava bem longe. Então, eu falo que o longa veio para me dar um diploma, sabe? Tipo, fim de curso. Não, pelo amor de Deus, tem muito para aprender ainda. Mas quando você para e fala, tá, agora não sei fazer. Mas tem muito para aprender também. Pessoal, muito obrigado, viu? Vocês são, assim, demais. Nem parece essas estrelas aí que vocês são.
Gente, muito obrigado. Não, é isso. Não, eu que agradeço aí, o Carlos também. Assim, a gente continua os mesmos, né? Mas, nossa, realmente é um outro mundo, as coisas vão mudando, porque a gente vê agora os desafios, e agora quando você entra com um longa em Cannes, você imagina a responsabilidade. Claro, né? E, de fato, justamente agora que eu quero fazer história e cada vez mais sonhar mais alto, né? Mas isso é incrível, né? Eu vejo como as oportunidades vão. E pessoas como a Marina, por exemplo, que está alçando voos também incríveis a partir dessa experiência, com outros projetos também. Então, eu vejo, assim, de certa forma, algo que eu vejo que a gente, talvez, no começo não pensava que precisava tanto dessa especialidade. Eu acho que vários integrantes do grupo já estão procurando. Tem pessoas que não participaram no longo e estão procurando. Então, ou seja, porque com certeza, para mim, é mais interessante ter aqueles que, né, que sabem o que, onde eu também, assim, a ideia, o gosto, mas que também consigam, né, ter essa profissionalização, né? Com certeza, e é muito bom ver essa trajetória, assim, momentos como o de hoje, ver que dá para começar a juntar um pessoal, amigos, e cada um seguir uma trajetória diferente depois de muita produção, e que é assim que se aprende cinema, vendo filme e produzindo bastante, né? Exato, Mesmo porque eu vejo, Carlos, que assim, uma coisa que é legal como o coletivo, quando a gente fala o nome coletivo, é interessante que cada um tem seus interesses individuais, o que quer. Então, aí começou pessoas a ver que, não, eu me dou bem como professor, eu quero trabalhar com cinema dentro com crianças, eu quero levar o cinema dentro do movimento negro, discutir com o movimento negro, não sei o quê, ou eu quero levar para tal lugar, né, dentro da universidade, sei lá, na área de geografia, como eu consigo falar de cinema e geografia. Então, eu vejo que, assim, são vários interesses de como utilizar o cinema em outros fatores, e em outros setores, e não necessariamente falar, eu quero ser um especialista em tal função, em tal coisa, para fazer longas, pensar em trabalhar, sei lá, em grandes produções. Então, ou seja, cada um vai criando o seu objetivo, né? Porque, como eu falei, começou com pessoas muito diferentes, que nunca tinham feito cinema antes. E aí cada um foi se descobrindo a partir do coletivo e o que gostava de fazer, o que queria fazer. E o legal é que todo mundo testa, erra, e até se descobrir, falar onde eu me identifico, onde eu quero ficar, o que eu quero fazer, né? Isso que é o barato, as pessoas vão se descobrindo conforme os anos ali dentro do grupo, e cada um tem o seu sucesso dentro do seu lugar que está escolhendo usar o cinema. Perfeito. Então, obrigado, gente, mais uma vez. Obrigado, João. Obrigado, Marina. Obrigada a vocês. Boa sorte com o filme, João. Boa sorte com a sua grande trajetória, Marina. E a gente está por aqui. Obrigado. A gente ainda vai exibir fisicamente o seu filme lá no CCSP. Com certeza, estou esperando a oportunidade. Com certeza, a gente vai, em breve, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.